Toda a história é composta por três eventos: o início, o meio e o fim. Deus não é assim. Deus não tem início, Deus não tem meio e não tem fim. Ele é eterno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um atributo incomunicável de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a eternidade de Deus. Doutrina extremamente importante para que a gente compreenda e se aprofunde cada vez mais no caráter de Deus e descubra cada vez mais por meio desses atributos quem Deus é. A eternidade de Deus pode ser definida da seguinte forma: eternidade. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. Em um primeiro momento deve ser dito que essa doutrina da eternidade de Deus, ela está totalmente associada à imutabilidade de Deus, que é o tema do vídeo anterior a esse. Portanto, se você não assistiu o vídeo anterior a esse, é bom que você assista e eu acredito que isso vai te trazer uma compreensão melhor acerca do que nós vamos tratar nesse vídeo. Porque se é verdade, conforme a imutabilidade afirma que Deus não muda, logo nós podemos afirmar então que o tempo não muda a Deus. E podemos concluir então que nós nos relacionamos, nós estamos falando de um Deus eterno. Nós estamos falando de uma eternidade que envolve a Deus. Nós estamos falando de um atributo que fala sobre a eternidade desse Deus. Por exemplo, o tempo, ele não pode exercer uma influência sobre Deus. O tempo quer dizer que o tempo, ele não muda quem Deus é. Um exemplo rápido poderia ser aplicado em várias outras áreas em relação a Deus. Deus, com o tempo, ele não aprende novas coisas. E Deus, com o tempo também, ele não se esquece de nada. A gente vai ver daqui a pouco como Deus age no tempo e por que para Deus não faz tanta diferença aquilo que aconteceu há muito tempo atrás e aquilo que aconteceu há pouco tempo, no nosso tempo, se tratando do nosso presente, da nossa forma humana limitada de ser. A eternidade de Deus, ela está explícita na declaração do salmista no Salmo de número 90. O Salmo de número 90, no verso 2, vai dizer assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. A expressão do salmista é muito forte, querendo declarar uma infinitude acerca de quem Deus é, acerca do caráter de Deus. O salmista vai usar a expressão de eternidade a eternidade. Ele vai exagerar no seu argumento para tentar mensurar, explicar até o inexplicável, explicar esse Deus eterno. Do mesmo modo, Jó, ele também deixa essa verdade bem clara. Lá no livro de Jó, no capítulo 36, no versículo 26, vai dizer assim: eis que Deus é grande e não podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Logo a gente vê Jó afirmando aqui a eternidade de Deus e quebrando alguns tabus e algumas dúvidas um tanto quanto comuns que por vezes a gente se depara e se confronta com elas por aí. Muitos afirmam que tudo que existe deve ter obrigatoriamente um início e um fim. E se de fato Deus existe, Deus obrigatoriamente, no argumento desses, deveria ter um início e ter um fim, já que para esses, tudo que existe deve obrigatoriamente ter um início e ter um fim. E o atributo que desmorona esses argumentos errôneos desses que acreditam em um Deus que obrigatoriamente deveria ter início e fim é exatamente a doutrina da eternidade. É claro que em outras doutrinas e outros argumentos a gente pode suscitar tal tema, mas a doutrina da eternidade seria o bastante para amparar por meio de evidências bíblicas e demonstrar, deixar claro que a eternidade de Deus tira qualquer dúvida acerca da sua existência. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, tem um versículo bastante conhecido. Lá diz assim: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O próprio Jesus também, ele usou uma expressão sugerindo a eterna existência de Deus.
Em João capítulo 8, no versículo 58, Jesus vai responder dizendo assim, ó, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O autor que a gente está citando é o mesmo dos dois textos, tanto de Apocalipse como do Evangelho de João. A gente tem João como autor. E a gente percebe que aqui no Evangelho de João e também na referência feita ao Apocalipse, a gente está percebendo a eternidade de Deus ser enfatizada. A quebra de qualquer ideia de que Deus tenha que obrigatoriamente ter início e ter fim. Jesus aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, ele está reivindicando para si a identidade de Deus. Ele está usando uma afirmação do próprio Deus. Ele está pegando emprestado, por assim dizer, do autor do livro do Êxodo, lá do capítulo 3, no versículo 14, aquele famoso texto onde o próprio Deus diz a Moisés assim, eu sou o que sou. E é interessante perceber que essa expressão, ela indica que existe um Deus eterno. Essa expressão, ela indica um Deus que existe eternamente, indica a eternidade de Deus. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus sendo 100% homem, mas sendo 100% Deus, está aqui reivindicando para si essa autoridade, reivindicando para si, portanto, também essa eternidade. A mesma eternidade que Deus tinha à sua disposição como ser divino, era também o que continha em Jesus, no seu ministério terreno, já que ele não deixou de ser Deus para exercer o seu ministério terreno. Em um campo assim mais racional, em um campo mais lógico, a eternidade de Deus também pode ser discutida nesse sentido. A física, por exemplo, ela diz que se não há matéria, não pode haver espaço nem tempo. Sendo assim, antes da criação do universo não havia tempo, já que não havia matéria. Deus, sendo o criador do universo, existia antes do próprio tempo, o que faz com que Deus não seja limitado ao tempo, já que ele existia antes do tempo existir. Se nós cremos na verdade do capítulo 1 do livro de Gênesis, que Deus criou o universo, nós podemos perceber que Deus não só criou o universo, Deus criou o próprio tempo, e ele era antes do tempo. Portanto, o fato de Deus jamais ter começado a existir pode ser deduzido diante da verdade que ele criou todas as coisas. Isso são argumentos, logicamente, um tanto quanto superficiais da física e assim por dizer, mas são também argumentos válidos que, logicamente, alguém mais bem inteirado nesse assunto, isso demandaria um maior tempo para que fosse discutido, mas pode sim, a eternidade de Deus pode ser discutida nesse sentido, indo por esse caminho. O atributo incomunicável de Deus, que afirma sua eternidade, permite que de forma divina Deus perceber todo o tempo com igual realismo. A gente vai entender isso melhor se a gente perceber a menção do Salmo de número 90, lá no verso 4. Diz assim, ó, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Nós somos extremamente limitados. Perceba como a gente tem dificuldade, por exemplo, de recordar algo que aconteceu há muito tempo atrás. Geralmente, a gente se lembra e a gente se recorda daquilo que está próximo de nós, de coisas que aconteceram há pouco tempo. A gente não tem dificuldade de se lembrar do que aconteceu ontem. Mas Deus, por não estar limitado ao tempo, por ser um Deus eterno, ele consegue perceber todo o tempo por meio de um igual realismo. Tudo é muito realista para Deus, independente de quanto tempo tenha que o fato aconteceu. É como se para Deus tudo acontecesse em meio ao seu tempo presente. Tanto aquilo que aconteceu há 1000, 2000, 20 mil, 30 mil anos atrás, como aquilo que acontece em um real presente agora, há um dia. É isso que o salmista quer dizer. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Logicamente, a expressão 1000 anos, ela demonstra uma hipérbole aqui do autor. A gente sabe que os escritores
principalmente os escritores, o judeu, ele tem essa tendência exagerada de escrever. Então a ideia aqui é que o 1000 simbolize aqui algo extremamente exagerado, simbolize que não há limitação de Deus em relação ao tempo. Nós somos diferentes, né? A gente se esquece de tudo. O apóstolo Pedro, ele de forma semelhante fez uso dessa mesma menção do salmista, mas ele trouxe algo interessante que vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui quando ele usa uma expressão parecida. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Pedro vai escrever dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A expressão figurada aqui, usada por Pedro, deixa claro que um dia para Deus é um tempo tão longo ao ponto de não podermos imaginá-lo. Perceba como Deus, para ele, todos os acontecimentos são extremamente vívidos, como no presente e não no passado. Pedro ele vai dizer: um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não é limitado como nós, e a gente percebe, e mais uma vez aqui, a eternidade de Deus. Diante do fato de que para Deus tudo está ali no seu presente, ele percebe os acontecimentos, e sendo um ser eterno, ele age no tempo. Então a ação de Deus em nosso tempo, nesse nosso tempo real, comum, por assim dizer, normal, ela é feita por Deus, porque Deus sabe exatamente todos os acontecimentos por ser um Deus eterno, e ele sabe exatamente a forma como ele vai agir, quando vai agir. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 podem nos dar um exemplo acerca disso. Diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto aqui deixa claro que Deus sabia exatamente o que aconteceu e decidiu agir de acordo com o avanço dos eventos de sua criação. Deus, em seu presente, ele vê toda a história avançar, e por ver tudo de forma muito realista, por ver tudo de forma muito real diante dele, por ser um Deus que tem essa capacidade de se mover na eternidade, mas agir em nosso tempo, ele sabe exatamente a hora de agir e como agir. Mas uma evidência está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha só, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse texto é também uma evidência de como Deus age no tempo, tendo total controle de todos os eventos de forma soberana. Ainda por toda a Bíblia, a gente poderia gastar muito tempo aqui, a gente teria inúmeros textos, e, por assim dizer, até a própria Bíblia é uma evidência de como Deus agiu no tempo, de diferentes modos, a fim de levar seu povo à redenção. Deus é um Deus eterno, e isso nos traz um enorme descanso, isso nos traz uma enorme certeza, e é muito bom conhecer mais um pouco do caráter desse Deus. Nos aguarde para um próximo vídeo, para um próximo atributo, e a gente vai, se Deus quiser, aprender muito e a cada dia mais nos tornarmos mais íntimos desse Deus que tem características que eu e você precisamos a cada dia conhecer mais. Deus abençoe sua vida.